Então, hoje o tema que eu queria trazer, na verdade o tema, se você quiser dar outro tema, o tema seria, né? Como receber e como aguardar as palavras proféticas. Mas vai ficar muito grande, né? Aí eu reduzi, porque eu lembrei do pastor Jason que trouxe aquele navio bonito aqui, né? Quem lembra do navio? Da caravela, isso. Então, eu quis fazer uma pergunta para a gente hoje à noite. Qual é o seu e o meu lugar nessa tripulação? Né? Por quê? Eu vou usar o mesmo exemplo aqui de início para a gente entender. Quando os portugueses vieram descobrir o Brasil, eles vieram com uma caravana de pessoas. E os estudiosos aí, quem está fazendo história, quem está fazendo ensino médio, vai lembrar melhor que eu. Mas, se eu não me engano, eram 3 caravelas que chegaram no Brasil. Não é isso? E cada caravela tinha a sua tripulação. Então, existe um plano, e eu quero que a gente entenda, porque é muito fácil a gente chegar aqui e dizer, mas temos um vento favorável para a sua vida, tudo vai acontecer, e não sei o quê. E você talvez fique um pouco confuso nisso de, Deus vai fazer na minha vida, mas por que Ele não fez antes? Entenda, Ele faz o tempo todo, amém? Mas quando a gente fala que existe uma janela favorável e ventos favoráveis, o que a gente está querendo dizer é que existe uma missão macro, a qual nós estamos inseridos. E para que essa missão macro funcione, a missão micro precisa acontecer. Então, o que acontece? Deus tem um plano macro. Exemplo, descobriu o Brasil. E dentro desse plano macro, Ele tem vários navios, várias caravelas, e onde somos nós, a Igreja de Boa Viagem. Nós estamos inseridos em um plano maior, que é o corpo de Cristo, que são as igrejas, que é o plano de Deus. E aí existe uma missão para nós, essa caravela. Aleluia! E dentro dessa caravela existem funções. Existem missões particulares, senão ela não vai se mover. Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então eu queria que a gente abrisse em Marcos. A gente vai ler um pouco essa noite. Você ama ler a Bíblia, não é? Amém, eu gosto bastante de ler. Então, a gente vai ler um pouquinho. Eu peço que você tenha paciência. Às vezes eu vou precisar correr no texto por causa do tempo. Mas eu preciso que a gente veja na Bíblia os exemplos, né? Porque eu não vou dar exemplo de coisa aleatória. A gente vai ver na Bíblia como se recebe. Amém? Marcos 4:35. Essa é a passagem que Jesus, muito conhecida, né? Vou ler aqui. Naquele dia, ao anoitecer, Ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Diga assim, existia uma palavra. Muitos conhecem isso, né? Então, Deus, Ele vem com uma palavra. Lembra que estamos nos movendo em cima de uma palavra profética. Foram liberadas palavras proféticas no aniversário, que é para o macro, mas afeta eu e você diretamente. Então, Jesus disse para os discípulos, para o barco, vamos para o outro lado. Existia uma promessa, tá? Eu vou usar a palavra promessa e palavra profética. Hoje a gente vai usar no mesmo sentido, tá bom? Então, existia uma promessa de ir para o outro lado. Vamos atravessar o outro lado. Próximo. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Aleluia. Próximo. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que começou a se encher de água. Próximo. Jesus estava na popa, dormindo. Diga assim, dormindo. Porque quem tem uma palavra sabe onde vai chegar. Não importa o caminho, né? Mas vamos... Isso aqui a gente já trabalhou bastante. Então, vamos lá. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas se morremos? Não é que Jesus estava muito tranquilo, né? Talvez ele não morresse, mas os outros. Ele se levantou, repreendeu os ventos e disse ao lago, aquieta-te, cala-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Existia uma palavra e uma promessa de Jesus que eles iriam para o outro lado. Mas os discípulos, por medo e falta de fé, quase que não chegavam. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender essa noite, como é que eu me posiciono em relação a essas palavras proféticas que foram lançadas aqui nesse tempo de aniversário? Como é que eu me posiciono? Primeiro assim, diga fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu não vou conseguir ver o cumprimento daquilo sem fé. Fé é o fundamento. Amém? Não vou falar sobre fé essa noite,
mas a gente precisa dizer que fé é o fundamento. A gente não pode construir nada sem fé. Amém? Mas e aí temos visitantes aqui essa noite. E aí eu queria abrir mais o que significa a palavra profética, né? O pastor já falou de manhã, então se você quiser saber mais, ouça o culto de manhã. Mas eu vou me permitir abrir o mesmo texto que ele abriu de manhã, que é 2 Pedro 1:20. O que é palavra profética, Amanda? Palavra profética, palavra profética. A Bíblia fala, né? Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Diga Espírito Santo. O que é uma palavra profética? Quando um homem inspirado pelo Espírito Santo, ou uma mulher, tá? Enfim, anuncia coisas da parte de Deus que não vieram dele próprio. E como é que eu sei, Amanda? Porque o Espírito Santo, que também está dentro de você, confirma que aquilo que ele está falando de fato veio da parte dele. Amém? Então, palavras proféticas são palavras lançadas sobre o todo ou sobre a minha e a sua vida, que veio da parte de Deus. Amém? Todo mundo entendeu isso? Então, como a gente faz? Assim como Jesus o Cristo, lançou para os discípulos, vamos para o outro lado. E dessa forma, eles deveriam ter chegado, e chegaram, né? Porque teve a intervenção de Jesus. E dessa forma que a gente vai se posicionar em cima da palavra profética. Então, a palavra profética, ela é uma inspiração do Espírito Santo e eu preciso me posicionar em fé. Amém? Agora a gente começa a pregar, tá certo? E aí eu queria trazer alguns exemplos essa noite de como pessoas da Bíblia se posicionaram para receber essa promessa. Porque a gente fica entendendo e vamos esperar em fé, o que é que eu faço? Eu rio, eu choro, eu pulo, eu corro e aleluia, e receba pela fé. Mas existe um posicionamento. Por quê? Porque estamos dentro de uma caravela. Estamos indo para o outro lado. E Jesus exigiu uma postura dos discípulos. Então exige uma postura nossa também. Existe uma postura de fé, mas também a fé sem obras, ela é morta, como diz lá em Tiago. Não é isso? Assim como o espírito sem alma. Então, a fé que a gente tem, que vamos alcançar, precisa estar respaldada de uma atitude. E aí, deixa eu te dizer, eu sei que muitas vezes a gente, quando fala de janelas de tempo, ventos favoráveis, a gente quer trazer a você que existem coisas para a sua vida também. Mas é claro que existe para a sua vida, porque você é importante para o todo. Você é importante, precisa dar certo para você, para que o todo também funcione. Porque se você parar de remar, o barco vai mais devagar. Então precisa, por mais que tenha a força do vento, cada um precisa pegar o seu reminho e remar a favor do vento. Então existem promessas para mim e para a sua vida. Então sim, quando existe uma janela favorável, Deus está interessado em resolver o meu e o seu problema. Por quê? Porque Ele quer te dar uma promessa. Como assim? Vamos lá. Malaquias 3:1. Deus tinha um plano macro para a humanidade. Que era o quê? Enviar o seu Salvador, Jesus. O plano macro, enviar Jesus para salvar a humanidade. Dentro desse plano macro existia uma profecia. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. Então, antes de Jesus vir, teria que vir um mensageiro. Existia um plano macro de Jesus vir. E Deus, 400 anos antes de Jesus nascer, enviou uma palavra profética. E vinha uma promessa que iria vir um mensageiro. Certo? Vocês estão comigo, sim ou não? Vamos lá. Existia um plano macro. E existia, dentro desse plano macro, precisava vir uma pessoa antes de Jesus para anunciar Jesus. Que a gente vai saber quem é essa pessoa. Então, Lucas, capítulo 1. E aí a gente vai dar uns saltozinhos. Eu vou falar essa passagem. Mas segura aí que eu vou dizer o versículo. O que acontece? Em Lucas 1, a gente vai ver Lucas relatando um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias, ele vai no templo, ele e sua esposa eram muito velhas, Zacarias e Isabel. E quando ele está no seu turno do templo, quando vai à presença de Deus, o anjo Gabriel aparece para ele e diz que ele vai ter um filho. E ele não acredita, pois sou velho, minha esposa também é, e ele anuncia
que um menino vai ser o mensageiro, porque estava vindo Jesus. Zacarias não acredita, Zacarias fica mudo. Se você depois quiser ler a passagem toda, é Lucas capítulo 1. E aí Isabel, a sua esposa, a idosa, fica grávida de João Batista. Quem aqui conhece João Batista? Amém, né? Tem um povo que assiste The Chosen, tudo bem. Não tem problema não. Você pode imaginar o João Batista de The Chosen, não tem problema não. Só saiba que tem coisas que lá que não estão certinhas da Bíblia, você vai na Bíblia e confere, tá? Nem tudo está ali assim... Ali é cinema, tá bom? Mas você pode imaginar, eu deixo você imaginar o João Batista do The Chosen. Então, João Batista, ele era aquela pessoa que iria vir antes de Jesus, todo mundo sabe disso. E quando ele é anunciado a Isabel. Abre aí, agora, capítulo 1, versículo 25. Diz assim. E aí, quando Isabel fica grávida, ela clama ao Senhor, né? Ela exclama, isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, diga assim, favoravelmente, para desfazer a minha humilhação diante do povo. Presta atenção. Deus tinha um plano macro e envolvia enviar um mensageiro. E Isabel, ela tinha uma humilhação, que era o quê? Não ter filhos. Jesus, ele está querendo resolver o seu problema. Ele quer resolver a sua humilhação, mas ele quer resolver isso com uma promessa. Porque ele pegou a humilhação de Isabel e ele colocou ela dentro do plano dele. Que era o quê, João Batista? Não é à toa. Jesus não vai resolver seu problema à toa só para deixar você feliz. Sim, ele quer que você fique feliz. Mas a gente precisa entender que nas janelas favoráveis existe um propósito para que isso aconteça na sua vida. E por isso que vai ser fácil. Porque deixa eu te dizer, Isabel não tinha capacidade de ter filho. Se não fosse a intervenção divina, ele não teria vindo. Mas a intervenção divina fez que ela acabasse com a sua humilhação e ainda viesse o mensageiro que era prometido. Deus tem um plano macro, mas ele nos envolve no plano micro. Amém? Aleluia. Gênesis capítulo 21. Existe outra pessoa também, né? Se preocupe não, eu vou falar de Maria. Eu sei, eu tenho que falar de Maria. Mas você pode ficar perguntando, não, mas Deus, eu tenho esse problema enorme para Deus resolver. E amém, que Deus quer resolver. Mas eu fazer parte do plano de Deus. Não, Isabel estava lá, era esposa de um sacerdote. Ela era esposa de um grande homem, né? Ele estava lá servindo na presença de Deus. Óbvio que ia ser uma mulher desse jeito. Mas aí o que é que eu tenho a ver? Ou mulher ou homem, eu não tenho muita coisa não. Não sei fazer nada, não tenho nada muito específico, nenhum dom muito aparente. Eu não sei fazer nada não. E aí eu quero te dizer, Deus, ele usa qualquer pessoa. Deus, ele faz qualquer pessoa importante dentro do plano macro. Gênesis capítulo 21 conta a história de Ismael e de Agar. Ismael foi um erro. Um erro. Ele não deveria ter nascido, né? Ele foi um problema. Você pode dizer, mas é porque meu pai me abandonou, porque eu fui filho de acidente. Ismael era um acidente. Não era um acidente, não. Ele foi um erro, né? Piorou. Foi intencionalmente um erro. E foi abandonado pelo pai. Pegue suas trouxas e vá-se embora que você não pertence mais aqui. E ele foi embora com a sua mãe. 21, versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Agar era a mãe, tá? Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto. Às vezes a gente pode parecer perdido. Sem ter muito destino, sem ter muita percepção do que Deus me criou para fazer. Eu até sei, mas não dá. Deus até me falou aquilo. Deus me disse uma promessa uma vez, mas a gente às vezes fica errante no meio do deserto, não é isso? Próximo. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto, próximo, e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. E sentada à distância, levantou a voz e chorou. Diga assim, Agar tinha um problema. Qual era o problema de Agar? Água para o menino. Ela tinha um filho morrendo de sede, ela tinha um filho morrendo. Agar tinha um problema. Ela era uma escrava
o filho dela tinha sido um erro, houve problema para que ela saísse de fato da casa do pai do menino. Tudo estava desfavorável para Agar, diga assim, desfavorável. E ela tinha um grande problema. Ela estava no meio do deserto, não tinha água, seu filho estava morrendo. E ela chorou. Próximo. Deus ouviu a voz do menino. E um anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino. Dali, onde ele está. Diga assim, Deus me ouve. Onde quer que eu esteja. Próximo. Levante-se, erga o menino, tome-o pela mão, porque dele farei uma grande... Perceba que Deus disse, tome aqui, minha filha, água, resolva seu problema. Não. Deus deu um propósito para aquela situação. Deus deu um propósito ao menino, diz assim, ei, ele não vai morrer, por quê? Existe um plano para a vida dele. Porque existe uma palavra para a vida dele. E aí depois, próximo, uma vez que recebeu a promessa, uma vez que ela entendeu a promessa, que ela se levantou para pegar o menino, porque ela entendeu a promessa, Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus quer resolver o nosso problema, mas Ele vai resolver nosso problema nos dando propósito. Ele vai resolver nosso problema nos dando planos e profecias. Então, dentro de uma palavra profética, sim, Deus vai resolver tua bronca. Deus vai resolver tua montanha. Deus vai trazer a cura. Deus vai destravar financeiramente. Deus vai fazer tudo o que for necessário. Por quê? Porque existe uma importância em que eu e você estejamos posicionados para que o plano aconteça. Fica mais fácil a gente digerir, né? Quando a gente entende que o que acontece comigo, o que acontece com você dentro de um macro. Atos 9, segurei um pouquinho. Então a gente viu 2 exemplos de 2 mulheres que tinham grandes problemas e que Deus resolveu problemas dela dando um propósito, dando uma palavra profética, dando uma visão para essas mulheres. E você pode ainda continuar se queixando, tudo bem, Amanda, mas veja só, o menino era filho de Abraão, né? O filho do cara top, né? A Isabel era filha de sacerdote. Eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. Né? Eu tenho um histórico, não sei o quê, né? Grande. Se a gente tem gente quando vai sentar com as pessoas, a gente descobre umas coisas assim, né? Enorme de histórico da pessoa, que dá tudo desfavorável, né? Tudo desfavorável. Mas, quando a gente vai lá em Atos, a gente descobre que Paulo era um assassino. Eu não vou pedir para levantar a mão se você for um assassino. Mas se fosse de lá para cá, do pior crime que você possa cometer, se for homicídio, se for menor os crimes que você cometeu, não foi matar ninguém, ainda assim você está na situação melhor que Paulo. Não, ele tem um PS maior. Paulo não era só assassino. Ele era assassino de quem cria em Jesus. Eu acho que é um pecado maior, né? O negócio ainda se torna, né? Porque tem traficante que até faz sinal da cruz, né? Tem respeito à igreja, mas Paulo não. Paulo destruía a igreja. Ele queria matar e ele matava. Estevão foi morto a pedra, ele lá, consentindo com a morte de Estevão. É isso? Quem conhece a história. E aí Paulo, ele era a pior pessoa. Todo mundo tinha medo. O cristão tinha medo de Paulo. Eu vou falar com esse homem. Deus me livre, vai matar. E Deus fala com o profeta Ananias. Diz assim, vai lá, que Paulo está orando. E ele questiona, né? Senhor, esse homem, manda outra pessoa. Eu não, eu gosto do meu corinho, né? Eu gosto do meu corinho, ele vai me matar. Você é marmelada. E aí o Senhor disse, vá lá. Porque ele é escolhido para pregar aos judeus. Aos gentios, perdão. Por quê? Porque lá no início de Atos, antes de Jesus ir embora, ele disse assim, fiquem aqui até que eu vos encha do Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas na Judeia, Samaria e até os confins da... Deus precisava de alguém até os confins da terra. E quem ele encontrou? Paulo. Saulo. Ele encontrou Saulo. Porque, se você parar para ver, né? Paulo, ele conseguiu evangelizar grande parte dos territórios. Ele foi
apóstolo dos gentios. O que é gentil, Amanda? Todo mundo que não era judeu. Jesus era judeu e aí quem não era considerado gentil. Então Deus precisava que alguém alcançasse a mim, a você, se você não for judeu, tá? Então, Deus precisava que alguém alcançasse os gentios, então Deus encontrou um assassino arrependido, mas disponível a resolver suas broncas. Ele estava cego, ele passou a ver, e dali para frente ele se submeteu a todo tipo de coisa, por amor ao evangelho, porque quando Deus chama Paulo, ele diz assim, ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E todo o sofrimento que ele causou nas pessoas, ele sofreu pior, e ele dizia nas cartas, é com alegria. Eu sofro com alegria, porque tudo que ficou para trás, eu avanço. Por quê? Porque Deus tinha um plano macro, e eu e você somos importantes dentro desse plano macro. Não se ache inoperante, não se ache escanteio, não se ache pequeno demais. Presta atenção, Deus usou pessoas aleatórias. Deus não pegou um cara lá top. Deus podia ter usado, para você conhecer a história, tá? Deus podia ter usado Cornélio para pregar aos gentios. Cornélio recebeu a visita de um anjo. Mas não, Deus escolheu o assassino. Quem Deus escolheu para governar o Egito? Um prisioneiro. Quem Deus escolheu para levantar os muros de Israel? Um copeiro. Amanda, mas eu nem sei. Deus me chamou para pregar, mas não sei nem falar. Não sei nem pregar no microfone. Não, porque Deus me chamou para eu investir em grande coisa, mas nem dinheiro eu tenho. Como é que eu vou construir ONG, essas coisas? Ei! O cara era copeiro, Neemias. Ele entendia de comida. Aí o que ele foi fazer? Construir o muro da cidade, governar a cidade. Ele não só governou, não. Ele governou, ele consertou a moralidade, ele consertou a lei, ele consertou a justiça, ele consertou tudo que existia. E o cara só era copeiro. Pelo amor de Deus, você... Ai, mas eu só sei fazer feijão. É o que você precisa para fazer o plano de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus pega aquilo que a gente tem e transforma no que Ele precisa. Quem lembra da multiplicação? 5.000 pessoas. O que apareceu? Uma criança. Com 5 pães e 2 peixes. Era tudo que ela tinha para Deus fazer que aquela criança entrasse na história. Era tudo que ela tinha. Ela tinha 5 pães e 2 peixinhos. E foi o suficiente para Deus fazer aquela criança ser lembrada por nós até hoje. E sabe o que aconteceu? A glória, não pensa que você vai se superbecer, porque Deus vai fazer. Não. Sabe por quê? A criança, eu acho que... Até hoje não, que ela morreu. Mas por um grande tempo, né? Eu acho que ela pensou assim... Ela não pensou, uau, como eu sou top. Eu alimentei todas aquelas pessoas. Não sobra espaço. Quando Deus age, não sobra espaço para que eu e você se soberbeça. Porque Ele vai olhar e dizer, meu Deus, eu fiz parte, mas quem fez foi aquele cara. Mas Ele fez com o que eu tinha na minha mão. Porque se eu não tivesse dado, outra pessoa teria dado. Mas eu não faria parte da história. Deus tem um macro. E Ele precisa que eu e você estejamos posicionados no micro. Que cada um pegue o seu reminho, com a habilidade que você tem, e comece a remar. Ai, Amanda, vai ser muito difícil. Existem ventos favoráveis. E no reminho que você está remando, suas broncas são resolvidas, sua humilhação é resolvida, seu problema é resolvido. Mas a gente continua avançando e vai chegar todo mundo junto. Aleluia. Ah, mas é porque Esther era órfã. Paulo assassino de novo, Pedro era pescador. Paulo era solteiro, Pedro era casado, pelo amor de Deus. Qual a situação que você se encontra que você é diferente de todas as pessoas que aparecem na Bíblia? Uau! Se você me dizer, Amanda, eu encontro uma pessoa na Bíblia que tem uma situação parecida com a sua. José foi abandonado pela sua família, ia ser morto pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. Todo mundo. E Deus usou aquilo que ele tinha. Deus pegou o que ele tinha a oferecer e fez a sua vontade, a vontade dele. E inseriu essas pessoas em um plano macro. Resolvendo a sua humilhação, resolvendo o seu problema, resolvendo a circunstância, mas fazendo com que ela faça uma parte principal e fundamental no todo.
E eu e você temos parte fundamental no todo, se nos posicionarmos. Aleluia. Quem aqui faz parte fundamental do todo? Aleluia. Teve outras pessoas aqui que eu botei daqui. Ó. Lucas, ele era médico. Isabel era uma idosa. Davi era pastor de ovelhas. Priscila e Áquila eram fazedores de tenda. E Priscila e Áquila, eles viraram mestres da palavra. O que eles sabiam? E eles eram gentios. Me diga, eles abriam a porta da casa deles para funcionar uma igreja, onde eles dois, a mulher e o homem, ensinavam a palavra de Deus. Eles só sabiam fazer tenda. Abra a sua casa. Deixe Jesus transformar o que você sabe fazer. Deixe Jesus transformar o que você tem na sua mão. Ah, Amanda, mas eu só tenho água na minha geladeira. É o que ele precisa. Porque a mulher só tinha um pouquinho de azeite. E encheu um bocado de vasilha. O que é que você tem na mão? Entenda, não é você e não sou eu. Nós não temos espaço para nos ensoberbecer, porque Ele que vai fazer. Agora o que Ele precisa? Que nós estejamos disponíveis. Às vezes, quando Deus dá palavras proféticas, elas podem ser assustadoras, né? Meu Deus, isso vai acontecer desse jeito. Não tem possível. Né? Geralmente, assim, geralmente, minha gente, 99,9999999, se não 100, você não consegue imaginar da forma como Deus faz. Deus sempre faz exatamente aquilo que Ele disse, mas nunca da forma como nós esperamos ou como nós pensamos. Então, a gente não tem a capacidade nem física, nem compreensível de entender o todo do que Deus prometeu. Não é isso? Então, vai parecer impossível, vai parecer... Eu vou ter que fazer muitas coisas agora. Mas eu só quero que você esteja disponível. A gente viu Isabel, mas vamos ver Maria. Sabe por quê? Porque Maria, ela não tinha bronca. Pelo contrário, a vida de Maria estava ótima. Maria era uma jovem, ela ia se casar, de uma tribo boa. Estava tudo certo na vida de Maria. Nenhuma bronca. Aí o anjo chega e diz, eis que ficarás grávida. Ela, como assim, meu Senhor? Já que eu sou virgem, Ele fez pelo poder do Espírito Santo. E ela podia ter pensado, meu Deus, vão me apedrejar. Meu Deus, o que José vai pensar? O que minha mãe vai pensar? Meu Deus, essa criança vai ser rejeitada, porque vão pensar que ela tinha uma lista de problemas que ela poderia racionalizar diante da palavra profética. Uma lista de situações. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais o quê? Não, Deus, peraí. O Senhor chega assim de surpresa, nem avisa. Peraí, calma. Maria tem uma vida tranquila e calma. Mas houve uma promessa na vida dela. E ela poderia escolher retroceder pelo medo. Pelo medo da humilhação, pelo medo do escanteio, pelo medo, até porque a gente sabe que, presta atenção, ela não conseguiu convencer José, porque ele ia se separar dela. E ela topou isso. Quem teve que falar com José foi Deus que falou com ele. Agora deixa eu te dizer, uma vez que a gente topa, Deus faz o resto. Porque o que é que Maria falou? Se cumpre em mim. Exatamente como você falou. Ela poderia ter falado milhões de coisas, mas ela decide dizer, Senhor, se cumpre em mim o que você disse. E Deus resolveu a parada. Deus falou com José, ainda disse para José que tinha que ir embora com o menino. Tudo resolvido. O menino nasceu no lugar certo, no tempo certo. Maria não foi escanteada. Por quê? Porque ela decidiu se posicionar diante da palavra profética. Deus, Ele quer resolver a nossa bronca, mas às vezes Ele vai nos dar uma promessa que a nossa cabeça não vai alcançar. Mas se a gente se posicionar, o poder de Deus, Ele vem junto com a gente. E de repente, né? De repente, processos são destravados. De repente, pessoas lembram do seu número. De repente, aquela situação, de repente o tumor sumiu. De repente, começa a acontecer várias coisas. Por quê? Porque eu me posicionei na palavra profética. Eu disse como Maria, se cumpre em mim, Senhor, exatamente como você falou. Ah, mas como? Se cumpre em mim, Senhor, exatamente como você falou. Agora, deixa eu te dizer. Como foi que Maria e Isabel ficaram grávidas? Pelo poder do Espírito Santo.
não tem como gerar palavras proféticas sem estarmos cheios do Espírito Santo. Sem estarmos cheios do Espírito Santo. Por que a gente viu lá em Pedro? Porque a profecia vem da parte dele. Dele. A Bíblia fala que Deus opera o querer e o realizar, não é isso? A profecia foi ele que falou. E se a gente não estiver cheio do Espírito, a gente não vai conseguir discernir a posição que a gente tem que estar dentro do barco. A gente vai estar chorando, feito os discípulos, se perturbando. Senhor, estamos morrendo aqui. Não, menino, é o vento que está empurrando. Você já parou para pensar? Que a tempestade só podia ser o vento empurrando o barco para ir mais rápido para o outro lado. E todo mundo desesperado. Às vezes, as coisas vêm para empurrar a gente achando que está morrendo. Ai, meu Deus, Senhor. E as coisas empurrando. O vento empurrando. Sabe por quê? Porque quando o vento empurra, você perde o controle da situação mesmo. E às vezes você vai perder o controle da situação porque ela vai estar te empurrando mais para frente de onde Deus quer que você vá. Ele vai estar empurrando. O vento vem e você colabora. Você rema, mas vai ter uma hora que ele vai dar o sulavanco. E você vai. Porque você está posicionado. Você não está chorando no barco, você não está perdido no barco, você não vai pular do barco com medo. Não vai, não pula do barco, não. Você é importante aqui. Como assim, Amanda, eu sou importante aqui, eu não estou entendendo. Se envolva. O que é que você tem na mão hoje que você não possa dar ao Senhor? Eu não estou falando de dinheiro só, porque você pode ofertar ao Senhor com aquilo que você tem. Mas você tem um dom e um talento. Essa igreja está cheia de espaço para você. Ah, mas eu sou novo, tem espaço para você. Ah, mas eu estou aqui há 15 anos, tem espaço para você. Tem espaço para você em todo lugar. Olhe para esse lugar, tem espaço para você. Não só sente nessa cadeira, não. Se envolva, pegue o seu reminho e vamos remar junto, porque aí você vai ver. Aí você vai ver o que vai acontecer de destravar na sua vida. Aí você vai ver o vento favorável para você. E quando você estiver perdido assim no meio do barco, você não vai entender o que está acontecendo. Se envolva. Ai, mas eu não sei fazer aquilo. Ai, mas eu não sei. Aprende o que você tem. A sua vontade é o suficiente para que Deus possa fazer. Se envolva. Tem a diaconia, tem um louvor, tem a mídia. Pelo amor de Deus, tem um DI. Se envolva nesse barco. O que eu preciso fazer? Aceitar Jesus e o discipulado, só. Porque o que você tem é suficiente. Ai, Amanda, mas eu não sei. O Espírito Santo que está sobre você, ele vai lhe capacitar para que você seja mais que excelente em tudo que você faça. Quer ver suas broncas resolvidas? Se envolva. Se envolva no macro, porque Deus vai resolver o micro. Se envolva na visão. Esteja olhando para a visão. Esteja envolvido na visão, vibrando com a visão, pegando junto, todo mundo remando junto. E aí você vai ver, de repente, Deus fala com o seu José. Mulher em casa, que o marido vem para a igreja. Se envolva. De repente, Deus fala com o governador lá, porque quando Neemias foi ser governador, ele não falou com ninguém, não. Ele só se ajoelhou e começou a chorar, porque ele estava triste, porque a sua cidade estava destruída. E o rei notou. Mas o que é que você precisa para ficar feliz? Ele, opa, eu sei. De repente, seu chefe lhe liga. De repente. Mas por quê? Porque você está posicionado. Neemias não estava leso, não. Ai, meu Deus, dó da minha cidade. Não. Neemias, ele foi orar ao Senhor. A Bíblia fala que ele jejuou 3 dias. E quando o rei perguntou, ele sabia de tudo. Eu preciso disso. Ainda vou ficar tanto tempo para construir o muro. O cara entendia de pão. De repente ele virou um engenheiro. Com prazo e tudo. E não sabia nem a equipe que ele ia pegar. Depois você lê a história de Neemias. A equipe foi ótima. Ele não sabia nem a equipe, mas ele já prometeu o prazo. Por quê? Porque ele estava envolvido com a causa maior. Ele sabia que Deus era o Deus que restauraria a cidade dele. Então ele sabia que Deus estava no negócio. E não tinha rei certo que impedir. Porque se não fosse pela mão dele, ele estava orando porque fosse pela mão de uma pessoa. Mas ele se colocou disponível e fez, Senhor, pode ser qualquer outra pessoa, mas se o Senhor quiser a mim, eu vou. Eu estou aqui. Eu estou envolvido no macro. Eu estou envolvido na proposta que o Senhor tem para a minha igreja, para o meu povo, para a minha família, para a minha cidade. Eu estou envolvido.
Não é só sobre mim, eu não vou para você só para resolver os meus problemas. Sabe por quê? Porque Deus vai resolver teus problemas te dando uma palavra. É assim que Ele vai resolver teus problemas. Então, quando Maria está cheia, ela vai para onde? Quem sabe a história, ela vai encontrar com Isabel. Por quê? Porque quem gera promessa anda junto, minha gente. Qual é o melhor lugar para você estar quando está gerando uma promessa? Junto de gente que também está. Diga assim, eu estou gerando uma promessa. Agora olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, o melhor lugar para você estar é ao meu lado. É ao seu lado. Nós estamos gerando promessas juntos. Estamos juntos nessa. Não vai ninguém ficar para trás. Não vai ninguém ficar de escanteio, porque quem gera promessa anda junto. Maria ficou lá 3 meses com Isabel, as duas, e quando uma aparece, a barriga da outra, né, o Espírito Santo move, o bebê da minha barriga se alegrou, reconheceu. Porque o Espírito Santo te sinaliza o que tem na vida do outro. Sabe por quê? Peraí que agora... Presta atenção. Não é à toa não que Deus bota a gente junta não. Por quê? Porque o que o Espírito Santo fala para mim edifica você. O que o Espírito Santo fala para você me edifica. Vai ter palavras para animar o seu espírito aí que vem a vida da pessoa que está do seu lado. Gere o seu propósito a ponto de você fazer que o outro gere o dele também. Gere. Gere e faça o outro gerar. Não deixe ninguém desistir do seu lado, não. Quando a pessoa tiver capenga, não sei o quê, não vem para o culto, manda uma mensagem. Gere o propósito dela junto também. Gere o seu e gere o dela. Ajude. Porque quando o Espírito Santo se move em você, confirma coisas no coração dela. Confirma. Quantos aqui querem ser geradores de propósito? A gente começa um com os outros. Dê uma palavra. Ore pelo seu irmão. A gente está junto, no barco, está todo mundo remando, um começa o braçoeiro, peraí que eu vou te ajudar. Não anda, o barco não vai andar para frente, a gente vai perder dentro do barco. O vento está sobrando, vai ficar todo mundo sulavanco, assim, começa a enjoar, né? Os enjoados, com aquela cara. É porque está só no meio do barco, não está entendendo. Né? O barco está balançando, ele está lá enjoado. Né? Que coisa, para que isso nessa igreja? Para que fazer esse negócio agora? Para que esse telão? E os enjoados, né? Dentro do barco, balançando. Balançando dentro do barco, balançando. Nem para que agora botar essa transmissão? A igreja desse tamanho, é para o povo vir para a igreja, os enjoados, né? Pega o enjoado, você diz, vamos trabalhar, enjoado de Deus. Vamos trabalhar, enjoado de Deus. Para de ficar enjoado dentro do barco, vomitando dentro do barco. Se sente e trabalhe. Aleluia. Estamos juntos. Você é importante para essa casa. Tem espaço para você. Tem espaço para mim. Tem espaço para quem você quiser chamar lá de fora. Mas precisa estar disponível a entender, a se posicionar naquilo que não entende. Mas ver Deus agir com aquilo que tem nas suas mãos. E é assim que a gente se move. Aleluia! Palavras proféticas foram colocadas nessa casa. Existe um tempo favorável para mim e para você. Como é que a gente vai se posicionar nisso? Unido. Aceitando. Se faça em mim como você disse, Senhor, e agora o que eu faço? Eu entrego aquilo que eu tenho na minha mão. O quê? Meu serviço, meu tempo, o que for. O que você tiver. Deus, Ele é especialista em multiplicar. Ele é especialista em refinar. E não se preocupe que você não vai ficar soberbecido, não. Porque você vai dizer assim, só podia ter sido Deus. Não tenho essa capacidade. Aleluia. Quem gera propósito anda junto. 1 João 2, 27. E aí você pode olhar para mim e dizer assim, Amanda, mas como é que eu faço isso? Primeira coisa, se você não viu, eu vou fazer outro merchan, né? Irmã Cláudia pregou quinta-feira sobre se encher do Espírito, viu? Vão lá, como é que eu fico cheio do Espírito? Como é que eu vou mover? Eu e meu irmão, cheio do Espírito. Primeira coisa, oração em outras línguas. Se você não é baseado em oração em outras línguas, se você não tem o revestimento de Deus sobre você, de poder, esse é o momento. Você vai ficar cheio, você vai começar a ficar cheio e encher e vai começar a labareda, né? Todo mundo pegar fogo. E a segunda coisa é o quê? Continuar se enchendo. Continuar se enchendo.
orando, continuar buscando na palavra, continuar cheio, continuar avivando aquilo que você recebeu, continuar meditando para onde a gente está indo, Quando o trabalho parecer cansado, não, mas peraí, que a gente está indo. Por isso está cansado, que a gente está trabalhando, que a gente está indo. Quando parecer meio sensível, quando começar a enjoar, eita, peraí que eu estou com pouco trabalho. Eu acho que eu tenho que trabalhar mais. Né? E aí diz assim, ó, quanto a vocês, a unção, diga assim, unção, que receberam dele, permanecem em vocês e não precisa que ninguém ensine. Eu não sei como fazer, mas eu não sei como. Ei, a unção que está em você vai te capacitar para todas as coisas. Eu não sei ensinar no DI, a unção vai lhe ajudar. Mas eu não sei. Amanda, às vezes, receber o povo ali na frente com um sorriso é tão difícil. A unção vai te ajudar. Porque às vezes passar uma vassoura aqui, eu já faço na minha casa. A unção vai te ajudar. Porque a unção que dele receber não vai a lugar nenhum. Fica onde? Dentro de você. Colabore com a unção. Se colabore com o óleo da unção. A porta começou a ranger, falta o quê? Óleo. Começou a reclamar, começou a andar devagar, falta o quê? Óleo. Ativa o óleo, está dentro de você, porque ele não foi a lugar nenhum. Está dentro de você. A unção permanece em vocês. Não precisa que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas. Diga assim, todas as coisas. Todas as coisas. O que é que Deus precisa de você? Ela ensina todas as coisas. Todas as coisas. Como Ele os ensinou. Permaneçam nele. Existe uma unção sobre a minha e a sua vida. Amanda, mas eu já estou aqui há tanto tempo que eu estou remando o barquinho. Já estou cansada, eu vou fazer assim. Eu vou deixar para os outros. Tem gente nova, bonita, chegando. Fica para os outros, aí eu fico agora sentado, meu tempo de descansar. Ei, você é importante nesse barquinho. Você é importante, como é? Não desista, não pare de crer. Não desista. Não pare de adorar. Levanta. Deus está. E o quê? É tua visão. Tem visão para você. Ainda tem visão para você. Ainda tem visão para você. Eu sei que você cansou de olhar para frente. Eu sei que você às vezes cansou, botou o olho para baixo. Mas existe visão para você. Recebe a unção de quê? Unção de ousadia. Unção de... Unção. Existe multiplicação na minha e na sua vida, irmão. A unção que dele recebesse permanece. Unção. Mas eu estou cansado. Mas existe unção para que você faça as mesmas coisas. E o que acontece agora? Agora é favorável. Vai ser menos esforço. Vai ser menos tempo. Vai ser menos dedicação e as coisas vão acontecer. Porque agora o vento está ao seu favor. Amanda, eu nem sabia. Pode vir um louvor. Sou boa de tempo, hein? Cadê a gestão? Amanda, eu nem sabia que Deus tinha negócio com a minha vida. Eu achava que eu vivia assim, de forma aleatória. Né? Acontecia problema, só problema na minha vida. Problema é conta para pagar, é gente que fala mal, é mãe, pai, é negócio sério, família, é negócio sério. Você fica aí de um bocado de coisa, né? Nem sabia. Deixa eu te dizer. Se você não sabia que Deus tinha um plano para a sua vida e você acha que é para pessoas assim, já te provei que não são pessoas, Deus pegou, né, a galera ali que todo mundo achava que era ralé. Deus usou gente grande e usou gente grande. Mas também usou gente pequena. Porque com Deus não tem isso, não. Ele usa o grande, usa o pequeno, usa a criança, usa o velho, usa a jovem, usa todo mundo. Timóteo era jovem e era pastor de uma igreja. Não tem isso com Deus. Mas se você acha que você não tem, se você até então
não tinha certeza que Deus tinha alguma coisa com a sua vida. Que você vivia a sua vida baseado nos seus próprios planos. Na sua própria vida. Na sua própria dimensão. Ei, Deus tem um plano macro. E dentro desse plano macro existe espaço para você. Existe espaço para você entrar nessa história. O que é que eu preciso fazer, Amanda, para entrar nessa história? É aceitar Jesus. Dizer para Ele, Senhor, como Maria, né? Não é para cantar como Maria. Como Maria, ela levantou a mão e fez, ei, que se faça em mim, como você fala. Talvez tenham pessoas essa noite que precisam dizer isso para Jesus. Que se faça em mim. Que se faça em mim, como você disse. Porque eu cansei. Eu cansei de dar murro em ponta de faca. Eu cansei de tentar pensar qual é o menino do Enem, né? Pensar no vestibular. Eu cansei de tentar vários empregos, nada dá certo. De empreender várias empresas e só falir. Eu cansei de falar com esse menino, educar esse menino não me escuta. Eu cansei de falar com esse homem para esse homem parar de beber e ele não me escuta. O que é que você cansou essa noite? Jesus, Ele quer resolver teus problemas te dando um propósito. Ele quer te dar um propósito. Aleluia. Se você é novo, tem espaço para você. Essa casa tem espaço para você. Essa igreja tem espaço para você. E eu posso dizer com toda certeza que a gente vai amar ter você mais junto da gente. Se você não está servindo. Aleluia. Se você está aqui essa noite e ainda não orou de voz audível, confessando para a sua equipe, para a sua tripulação, que você também faz parte desse time, que você também é um servo de Jesus, que você também quer ter o Espírito Santo morando dentro de você, para que você possa ser direcionado em todas as coisas e que você possa cumprir a sua carreira e você chegar no fim da vida e ver que você alcançou tudo aquilo que Deus tinha prometido para a sua vida. Você só precisa dizer um sim para Jesus essa noite. Só levantar sua mão. Diga aí onde você está. Se você não tem certeza desse plano, não tem certeza que você vai para o céu quando morrer, né? Porque a gente não vai morar no céu, isso aí fica para o pastor resolver depois. Depois ele responde e vocês perguntam a ele quando ele voltar, pastor. A gente não vai morar no céu, que história é essa? Mas faço rema também, cadê a posição do rema? Faço rema. Mas se você essa noite não tem certeza dessa sua salvação, não tem certeza que você vive o plano de Deus, a gente quer orar por você. É só levantar sua mão, a gente vai orar por você. E a Bíblia fala que crendo com o coração, confessa com a boca. E o Espírito que clama, Abba, Pai, testifica que você é filho de Deus. Dentro de você. O Espírito Santo estava dentro de Maria e Isabel. Dentro de você. Quando Jesus ressuscita, o que ele faz? Sopra o Espírito Santo nos discípulos. O que é que falta? Aleluia. Eu não vou convencer você aqui, quem convence você é o Espírito. Mas se você quiser, pode nos procurar no final do culto. E a gente vai estar orando pela sua vida. Amém? E agora, a gente vai louvar um pouquinho, obviamente. Mas eu queria estender um pouquinho esse apelo, não de conversão, tá? Mas de se posicionar no barco, aquelas pessoas que ainda não, que sabem que Deus tem uma promessa, que até sabem, mas que ficam naquele limbo, né? Eu queria saber mais. Ou então eu estou dando um pouco para o Senhor. Deus já me falou que eu devia ir dar aula para criança, mas eu nem tomei ainda. Deus já me falou que eu devia fazer aquilo, mas eu nem entrei, nem falei. Hoje é a sua oportunidade, quando acabar esse culto, de você resolver essa sua história. Se envolva. E deixa eu te dizer, quem faz as palavras proféticas é o Espírito Santo. E enquanto eu estou falando, tenho certeza que existe dentro de você, sabe? Isabel e Maria mexem dentro de você. Deus lembrando para você aquilo que Ele tinha falado há 1000 anos atrás. Que Deus tinha lembrado para você que você ia ser uma pessoa que não sei o que ia ser um pastor, que ia ser um pregador, que ia ser um empresário, que ia ser um médico. E porque o Espírito Santo vai movendo dentro de você, porque a palavra vem dele. E a palavra profética, ela vem para nos levantar. Aí dentro de você, corresponda ao Espírito Santo.
Dê um basta hoje na inércia. Dê um basta hoje em não corresponder àquilo que você tinha. Sabe por quê? Porque agora, se você se posicionar, vão ter ventos favoráveis. E o que não acontecia há muito tempo vai acontecer. Deixe o Senhor falar com você. Deixe o Senhor te mostrar novamente visões, sonhos e visões. Sonhos e visões. Sonhos e visões dentro do plano macro do Senhor. Ele vai resolver nossas broncas, mas Ele vai nos dar um propósito. Aleluia. Você pode ficar de pé. Vamos conversar um pouco com o Espírito. Se você ora em outras línguas, começa a mover essas águas dentro de você. Começa a falar com o Espírito Santo. Se arrepender do que precisa. Se posicionar novamente nesse lugar de obediência, de rendição, de amor ao propósito que Ele tem. Não sai daqui sem ser cheio no Espírito Santo. Se você é salvo e você não tem a evidência de orar em outras línguas, também é para você. Vai ser cheio por completo essa noite. Aleluia. Assim como Maria, assim como Isabel. Aleluia. Visão, força, unção. Puxa a unção que tem dentro de você. Reativa a unção que tem dentro de você. Você é importante. Você é importante nessa casa. Você é importante no plano macro de Deus. Ele quer usar você para que você entre nessa história. Em nome de Jesus. Levante-se. Se levante. Existe um plano para a sua vida. E aí a gente vai ver os ventos favoráveis do Espírito. Os ventos favoráveis do Espírito. Os ventos favoráveis do Espírito. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por você reanimando os nossos sonhos. Aquilo que estava na gaveta, aquilo que eu já havia esquecido, você nunca esquece, porque você não mente nem se arrepende. Uma vez que você fala, existe cumprimento, Deus. Obrigada. Oh, Espírito Santo, você vindo com visão, você vindo com força, porque diga ao fraco que eu sou forte. Oh, obrigada. Obrigada, Jesus. Porque não existe fraqueza diante de você, não existe não saber diante de você, não existe cansaço diante de você. Sim, porque existe um reativar no nosso espírito, um reativar nos posicionando dentro das palavras proféticas, e nenhum de nós vai ficar para trás, nenhum de nós vai ficar aquém. Todos iremos chegar juntos no nosso destino, todos iremos desfrutar junto das palavras, e os nossos olhos verão e se virão maravilhados com o que o Senhor vai fazer. Aleluia! Aleluia! Eu fico animada, porque as coisas não vão ficar como elas estavam. Não vão ficar como elas estavam. Não vão ficar como elas estavam. Nem na sua vida, nem na minha vida, nem nessa igreja. E se você quiser, você ficar para trás, sozinho. Mas a gente não vai deixar. A gente vai pegar na sua mão. Porque você é importante. Você é importante. Você pode abraçar a pessoa do seu lado, homem com homem, mulher com mulher, por favor. Dizer assim: você é importante. Você é importante para mim. Você é importante para